with me, boy. Yeah. 1738. I'm like, hey, what's up, hello? Since your pretty ass soon as you came in the door. I just wanna chill, got a sack for us to roll. Married to the money, introduced her to my stove. Showed her how to... Olá, alunos, vamos lá para mais uma aulinha, né? Na aula de hoje, nós vamos falar de área de figuras planas, né? Mais uma vez aqui com vocês, professora Maria Rosa. Hoje eu não tô aparecendo também porque minha câmera deu um probleminha, né? Mas isso não vai atrapalhar. Vamos lá para a nossa aulinha. A gente vai começar a aulinha de hoje com uma situação problema. O que diz, ó? Para cobrir um terreno com gramado, Marcos vai utilizar placas quadradas de gramas com lados de 1 metro. De quantas placas quadradas ele vai precisar para fazer o gramado retangular de 5 metros por 3 metros? Olha só, eu tenho aqui, né, o terreno retangular, onde esse lado vale 5, né? Consequentemente, esse outro lado vale 5. Esse lado vale 3, consequentemente, esse lado vale 3. E aí ele está te dizendo que ele vai utilizar, né, placas quadradas, onde cada plaquinha dessa, né, o lado dela mede 1 metro, né? Por exemplo, ó, aqui tem aqui são 5 metros, né? Então, tem 5 plaquinhas aqui embaixo. Então, como é que a gente vai descobrir isso? Primeiramente, para a gente descobrir isso, a gente vai calcular a área, né, desse retângulo. A área do retângulo, meus queridos alunos, é sempre, toda vez, base vezes altura. Quem é a base? Essa aqui, ó, 5 metros. Quem é a altura? A altura é o que a gente chama de largura, né? Por exemplo, é 3 metros. E a base seria o que? O comprimento. Ó, o comprimento pela largura. Então, vai ficar 5 vezes 3. 5 vezes 3, ó. Sabemos aqui que a base é 5, né? E a altura é 3, então vai ficar, ó, a área vai ser 5 vezes 3, então vai ser 15 metros quadrados. Mas por que metros quadrados, ó? Porque eu estou multiplicando 5 metros com 3 metros. 5 vezes 3, 15, metro vezes metros, metro quadrado. Então, o que isso quer dizer? Isso significa, ó, como cada placazinha que ele vai utilizar tem 1 metro quadrado, que ele vai utilizar o quê? Ó, 15 placas, né? Ó, essa placazinha aqui tem 1 metro quadrado, essa outra aqui também, essa outra aqui também, essa outra aqui também, essa outra aqui também. Então, ó, no total, ele vai utilizar o quê? 15 placas quadradas para conseguir cobrir todo esse terreno. Então, gente, o que a gente acabou de ver foi a área do retângulo. Então, vamos aqui trabalhar agora como se dá a área de algumas figuras planas. Em primeiro lugar, nós temos aqui a área do quadrado. Nós sabemos que o quadrado, né, é uma figura geométrica onde todos os seus lados são iguais, ou seja, esse lado é igual a esse lado é igual a esse. E todos os seus ângulos são ângulos retos, ângulos de 90 graus. Seus 4 ângulos são retos. Então, ó, a área do quadrado é sempre lado vezes lado. Então, é lado ao quadrado. Então, toda vez que eu ver quadrado, eu sei que a área dele é L ao quadrado, ou seja, o seu lado ao quadrado. Depois disso, nós temos a área do triângulo. Olha só o seguinte. Aqui nós temos um retângulo, né? E nós sabemos já que a área do retângulo é base vezes altura. Porém, se eu traçar uma diagonal aqui, ó, observa que eu dividi essa figura em 2 triângulos, ó, o triângulo de número 1 e o triângulo de número 2. Então, ó, se eu sei que a área desse quadrado todo é base vezes altura, então a área de cada triângulozinho desse aqui é base vezes altura dividido o quê? Por 2, porque essa figura está dividida em 2 triângulos. Então, ó, a soma da área desse triângulo mais esse triângulo não é igual à soma, não é igual à área do nosso retângulo. Então, ó, toda vez que eu tenho um retângulo que sua área é base vezes alturas, e eu divido esse retângulo em 2, eu tenho 2 triângulos. Então, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, ou seja, a área de um retângulo dividido por 2. Então, essa aqui é uma demonstraçãozinha bem simples de o porquê que essa aqui é a formulazinha da área da base da área de um triângulo, né? Base vezes altura dividido por 2.
E por último, né, nós temos aqui a área de um trapézio. Um trapézio, nós dizemos que nós temos a base maior, que é esse lado aqui maior, e a base menor. Mas perceba que esse trapézio ele pode ser subdividido em 2 triângulos e um retângulo. Então, quando você faz, é porque eu não vou fazer a demonstração aqui. Quando você faz a área desse triângulo, que é base vezes altura dividido por 2, mas a área desse triângulo também é base vezes altura dividido por 2, mais a área desse retângulo, que é base vezes altura, eu tenho justamente essa formulazinha aqui, ó, base maior mais base menor, tudo isso multiplicado pela altura dividido por 2. Então, nós temos aqui, ó, a formulazinha da área dessas figuras. A área do quadrado eu sei que é lado ao quadrado, a área do retângulo eu sei que é base vezes altura, e a do triângulo é a mesma coisa, só que dividido por 2. Então, é base vezes altura dividido por 2. E a área do trapézio é base maior mais base menor vezes altura, tudo isso dividido por 2. Agora vamos botar em prática, a gente acabou de enunciar, né? E vamos ver aqui, ó. Olha o exemplo número 1, o que diz? A prefeitura de uma cidade atendeu às solicitações dos moradores e vai construir uma área para crianças brincarem na praça principal da cidade. Analisando a vista aérea da praça, a equipe responsável optou por utilizar uma região em formato de trapézio que não estava com gramado. Então, olha só, essa região aqui, ó, que é justamente em formato de trapézio, é a área onde eles vão construir, né, a área para as crianças brincarem. E essa área aqui, ela não tem gramado, não tá com gramado. Aí, o que ele pergunta aqui? Aí, o que ele diz, né? O arquiteto desenhou um esboço da área para as crianças. Ele pretende fazer uma região onde será colocada areia, ó. Essa região aqui em amarelo é onde será colocado areia, de formato triangular, né? A gente já tá vendo aqui que é ter o formato de um triângulo. Ampliar um pouco o espaço total e montar um parquinho com piso emborrachado de formato retangular. Então, ó, todo esse retângulo aqui, ó, vai ser um parquinho, né? De piso emborrachado de formato retangular. E ele diz, observa o esboço. Olha só. Aí ele vai ampliar, né, essa área aqui, porque lembra que era só no formato de trapézio, vai ampliar essa área aqui para botar mais alguma coisa aqui. Aí temos aqui o esboço, né? Aí na letra A diz o seguinte. Aí aqui tá as medidas, né? De todas as áreas que ele vai constituir para fazer esse projeto. A letra A diz o seguinte: qual a área da região destinada ao parquinho com piso emborrachado? Gente, lembra o seguinte, ó, percebe uma coisa. O parquinho com piso emborrachado é toda essa área aqui retangular, né, ó. Em formato retangular, ele fala bem aqui, retangular. Então, o parquinho com piso emborrachado é toda essa área retangular. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem justamente que utilizar a fórmula da área do retângulo, que é o quê? Base vezes altura. Vamos lá, quem é a base desse retângulo? Que é o comprimento? Vamos lá, base é a mesma coisa do comprimento. 10, né, gente? Que vai daqui até aqui. E quem é a sua altura? 5, né? Que vai daqui, né? Até aqui embaixo. Então, ó, 5. Então, o que eu tenho que fazer? Basta multiplicar 10 vezes 5, que é 50. 50 o quê? Metros quadrados, porque a unidade que nós estamos utilizando aqui é o metro. Então, metro vezes metro, metro quadrado. Então, a área do parquinho que vai ficar com piso emborrachado é 50 metros quadrados. Aí, na letra B, ele te pergunta o seguinte: qual a área do terreno que não está com gramado? Observa o seguinte, lembra lá no início que ele disse que essa área em formato de trapézio é a área que não está com gramado, certo? Lembrando que aqui ele vai fazer, né, uma ampliação para pegar mais um pedaço aqui, né? Porém, a única área que não está com gramado é essa área aqui em formato de trapézio. E outra coisa, vale lembrar o seguinte, que essas medidas que nós estamos tendo aqui, a própria questão diz, ó, porque, ó, se eu passar aqui, ó, como é 8 centímetros, e a gente sabe que aqui é 12 e a altura aqui é 5, né? Como bem mostra a figura. O que essa figura é, gente? A gente sabe que é um trapézio. Então, ó, a área
total que está sem gramado é a área todinha desse trapézio. Então, basta a gente calcular a área do trapézio, que é justamente base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Quem é que é a base maior? 12. E quem é que é a base menor? 8. E a altura é 5. Então, eu vou fazer 12 mais 8 vezes 5, tudo isso dividido por 2. Então, ó, 12 mais 8 é 20, 20 vezes 5 é 100, 100 dividido para 2 é... Porque aqui eu posso você pode fazer direto, certo? Mas eu fiz uma simplificação aqui, ó. 20 por 2 é 10. 10 vezes 5 é 50, mas dá o mesmo resultado, ó. Então, essa área do trapézio também tem 50 metros quadrados. Agora, observa o seguinte, né? Se eu tirar esse triângulo que estava anteriormente aqui, né? Aquele triângulo que estava anteriormente aqui, e transportar ele para ali, observa que eu tenho agora um retângulo, né? E lembra que a área do retângulo é base vezes altura, né? Que é 10 vezes 5, que dá 50. Olha só como bateu exatamente a área do nosso trapézio, perdão. Então, eu transformei o meu trapézio num retângulo e eu consegui constatar que é exatamente a área, ou seja, nossos cálculos estão certíssimos. Então, vamos lá. A letra C diz o seguinte: qual a área da região onde será colocada areia? Gente, a área que será colocada a areia é a área em amarelo. Lá no início, né, ele disse que é até uma área triangular. Então, se é um triângulo, né, uma coisa que eu devo lembrar é o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente calcular a área do triângulo utilizando a formulazinha que a gente aprendeu, né? Que é justamente base vezes altura dividido por 2. Quem é a base desse triângulo? 2, né? E quem é a altura? 5. Tudo isso dividido por 2. Então, vai ser 2 vezes 5 dividido para 2. Eu posso cancelar esse 2 com esse 2, que vai ser justamente 5. 5 o quê? Metros quadrados. Nunca se esqueçam de utilizar a medida, né? Em metros quadrados, centímetros quadrados, de acordo com o que a questão pede. Então, olha só, nessa questão a gente pôde ver a área tanto do nosso retângulo, como do triângulo, como do próprio trapézio. Então, ó, observa também que um trapézio ele pode ser transformado em um retângulo. Olha como as figuras podem ser decompostas. Olha a ideia de decomposição aparecendo aqui. Então, gente, essa foi a aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né, da aulinha de hoje. E qualquer dúvida, pode me mandar lá nos grupos que eu vou estar respondendo a qualquer momento. Um beijo!